Olá, seja muito bem-vindo a 420 Substratos. Eu sou o André Jardineiro e vou te ensinar hoje a usar o solo vegetativo. Antes de começar, curta aí o vídeo, já compartilha com a sua galera e se inscreva aí no canal. O solo vegetativo é indicado para a fase vegetativa, que é a fase inicial da sua planta. Assim que o broto se formou, você já pode transplantar esse broto para o solo vegetativo. Depois de 20 dias de vida é o ideal. Começa com um vaso menor, um vaso de 1 litro, vaso de 2 litros e depois, no meio da sua vega, você vai transplantar para um vaso maior para sua planta terminar o período vegetativo. O interessante de tamanho de vaso é para você saber o quanto você quer chegar no final do seu cultivo. Para você chegar no final do seu cultivo com uma planta grande, você vai ter que usar um vaso maior e um período maior de cultivo também. Então, o período vegetativo ele vai depender da sua pressa e da qualidade e quantidade que você quer desse cultivo. E também das condições, né? Às vezes você não tem espaço para ter uma planta grande, só tem espaço para ter planta pequena. Então você tem que optar por vasos menores. Vamos lá. Então, se você transplantou ele de um vaso de 1 litro para o vaso de 5 litros, a sua flora é legal que você use o vaso final de 10 litros ou 12 litros. Se você usou esse transplante de 1 litro passando para um vaso já de 10 litros, é sinal que você quer fazer uma vega longa, né? Então, você vai usar depois na floração um vaso de 20 ou de 25 litros, mas aí é para fazer uma planta grande, de 1,5 m, 2 metros. No período vegetativo, que você está usando o solo vegetativo e está no início da sua planta, você pode adicionar chorume da sua composteira, caso você tenha uma composteira em casa, que é nitrogênio. E nitrogênio é muito bom para essa fase de desenvolvimento da planta. É uma fase que ela vai crescer, aumentar galhos, aumentar a folhagem e ficar robusta. Um período vegetativo bem feito, ele aumenta a sua colheita, ele vai melhorar as condições para a sua planta florir, vai ter mais estrutura, vai ter mais galhos, vai ter mais pontos para ela criar flor. No período vegetativo também é o período que você pode fazer vários treinamentos com a sua planta, tá? Fazer amarras, podas, né? Poda apical, poda fim. Pode desenvolver vários tipos de treino com ela também. Scrog, né, que é o treino com tela. Então, aí você escolhe como você quer desenvolver a sua planta e faça todos os treinamentos que você tiver que fazer no período vegetativo. No período vegetativo, também é legal você sempre deixar o seu vaso secar antes de regar a sua planta novamente. Fazendo isso, você vai estimular a sua planta a criar muitas raízes e fazer essas raízes serem cada vez mais eficientes, buscando nutrientes para a formação da planta e para a formação das suas flores no futuro. Entendeu tudo sobre o período vegetativo? Então use o solo vegetativo nesse período, vai render bastante o seu cultivo. E se você for usar esse solo para fazer uma horta, ou para fazer suculentas, ou para fazer outras plantas, você vai usar metade do substrato e metade da sua terra vegetal ou da sua terra de horta antiga para fazer essas outras plantas. Agora, para fazer as suas flores bem bonitas, cheias, potentes e cheirosas, use o substrato puro. E nessa na fase vegetativa, lembrando, você pode adicionar aí chorume de vez em quando nas regas para melhorar um pouquinho o rendimento e a qualidade orgânica de material. Sempre que estiver adicionando alguma coisa no solo, observa primeiro, tá? Adiciona, observa uns 4, 5 dias para ver se sua planta não está apresentando excesso de nutrientes, porque o solo já tem nutriente suficiente para ela, você não vai precisar adicionar nada. Mas fica tranquilo se você não tiver uma composteira, porque você não precisa adicionar mais nada no substrato. O substrato já tem tudo. O caso de adicionar é se você sentir que a planta pode render um pouco mais, se você dá muita luz para essa planta, se você consegue tirar o máximo dela, aí você coloca um pouquinho de nutriente a mais. Se você já é um cultivador experiente, principalmente. Se não, eu recomendo você usar só água, observar as fases da sua planta, entender como que ela está crescendo e maneira na água. Não dê muita água na fase vegetativa. Se você der muita água na fase vegetativa, você atrapalha a absorção de nutrientes da planta. E não vai ser carência de nutrientes do solo, vai ser excesso de água que sua planta está tendo nessa fase.
que é o mais comum de acontecer no cultivo de iniciantes. Essas foram todas as instruções necessárias para você usar bem o nosso solo vegetativo, tá? Depois eu vou voltar para falar um pouco do solo de floração e dessa fase de floração. Tá joia? Curta aí o vídeo, compartilha com a galera, se inscreva no canal e fica atento que daqui a pouco tem mais dicas. Bora plantar!